E a gente vai acompanhar nesse momento, fala o governador do Piauí, Wellington Dias. Uma sinalização do que vamos ter de cronograma em abril e para os próximos meses. Participamos da reunião aqui com o Dr. Zum, o Dr. Mário, a participação da doutora Nízia, que participou por teleconferência, outros governadores do Brasil também participaram, a diplomacia brasileira também participou. Qual o objetivo do encontro e qual o resultado? Nós tivemos uma agenda com o ministro Pazuello, ali foi apresentado um cronograma, por vários fatores. Situações de crise, de agravamento de crise na Índia, por exemplo, que levou a um posicionamento da Índia de proibir exportação de vacina. Cito esse exemplo para aqui que todos compreendam, só que isso altera o calendário que nós tínhamos feito e sentimos a necessidade desse encontro e o ministro prontamente organizou aqui com a Fiocruz. Primeiro tratamos de vacina com o recebimento de IFA. Qual é a situação? Nós temos no Brasil cerca de 15 milhões de IFAs e um processo que a gente tem a esperança de essa semana ter um atendimento, ter um entendimento. 15 milhões de IFAs, que permite 15 milhões de doses da AstraZeneca, nessa parceria da AstraZeneca da China com a Fiocruz. Isso chegou em fevereiro, tá certo? E já iniciou produção e com essa produção, o que precisa? Ter um calendário de vencimento de regras de segurança, de eficiência, enfim, com a Anvisa. Então, já está em andamento. Amanhã tem uma nova agenda da Fiocruz com a Anvisa e esperamos, é isso que eu digo, nós saímos da agenda com muita esperança de que tenhamos rapidamente, quem sabe essa semana, uma liberação, uma autorização, e a notícia é boa, já não mais apenas uma autorização emergencial, mas um procedimento que permite um registro, não é? Ela tem um caráter emergencial, mas já com um registro da AstraZeneca nesse processo de produção aqui na Fiocruz. A partir daí, tem uma previsão da Anvisa para entrega de 3,8 milhões de doses, além de 2 milhões que já foram entregues e nós utilizamos agora em março, da AstraZeneca, vinda da Serum lá da Índia, e nós fizemos aqui um apelo para que possa aqui a Fiocruz, amanhã nesse entendimento com a Anvisa, aqui com a equipe técnica, trabalhar a possibilidade de uma ampliação. Como tem uma capacidade de produção de 250 a 300 mil doses por dia, nessa primeira fase, a notícia boa é que amplia a partir de abril, em condições de chegar a até 1 milhão de doses por dia, 30 milhões por mês, que é uma ótima notícia. Nós fizemos aqui um apelo, dada a gravidade do Brasil, dada a gravidade de óbito, de adoecimento, de internação, da gente poder contar com esta ampliação. O ideal é se puder chegar aí, como dissemos, a algo como 7 milhões e meio de doses. E isso será trabalhado e, é claro, precisa ter uma posição técnica, mas haverá um esforço nessa direção. 250 mil a 300 mil doses por dia é a capacidade de produção de hoje, né, da Fiocruz. É bom dizer que essa produção ela já começou nesse instante, cerca de 1,5 milhão de doses pronta. E o que esperamos? Essa autorização da Anvisa na perspectiva daquela parte das doses que ficaram prontas, que preencheram os requisitos, né, legais, internacionais, a gente já poder ter a inclusão nesse cronograma com o Ministério da Saúde. Ou seja, assim como nos alegra o recebimento do Butantan desses 2,5 milhões de doses, que vai ser entregue para todo o Brasil nessa quarta, quinta-feira para aplicação, importante também ter semanalmente entrega da
Coronavac, Butantan e também da AstraZeneca. Produção nacional e produção a partir de vacina pronta em outros países. Em relação à Índia, foi dito aqui, e foi bom porque esclarecemos bem sobre isso, do contrato da AstraZeneca com a Fiocruz e com o Ministério da Saúde, lá em janeiro não foram entregues cerca de 15 milhões de doses. De IFAs, tá certo? De IFAs, para a produção de 12 milhões de doses, melhor dizendo. 15 milhões de IFAs para a produção de 12 milhões de doses de janeiro. E ali... Desculpa, governador, porque o IFA normalmente ele multiplica o número de doses. Mas como era a primeira fase, tinha um procedimento de testes, enfim... É que é o quantitativo é o quantitativo de IFA para a fabricação de 15 milhões de doses. Ok. Isso em janeiro. Não foi entregue o quantitativo de IFA contratado para a produção de 15 milhões de doses em janeiro. Então, a AstraZeneca, ela nos concedeu... 1h30, você ouve aí o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, junto com o governador do Piauí, Wellington Dias, falando então sobre a aceleração da quantidade de vacinas aqui no nosso país. Bom, eu já passo a bola então para o Evandro Cini, você continua acompanhando tudo no Visão CNN. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. Pega o bastão daqui, um ótimo descanso para vocês e a gente segue no Visão CNN acompanhando então essa adoção, de um plano conjunto entre estados e também a possibilidade de distribuição de vacinas. Vamos ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Neste momento, a Índia, como país, dificultou o processo porque ela proibiu a exportação. Então, os países no mundo estão variando suas posições diplomáticas e posições comerciais porque o troço realmente ele é instável. Então, é por isso que nós estamos falando de produção nacional. Se nós não tivermos produção nacional como temos hoje no Butantan e na Fiocruz, nós não vamos ter condição de vacinar em massa o nosso país. Mas o senhor acredita no impacto, ministro? Bem, desculpe. Essa decisão preocupa? O senhor acredita que pode ter algum As decisões, elas sobem e descem. Da mesma forma que a situação é instável, as decisões acompanham a decisão estável. É claro que a decisão da Índia e até a justificação do governo da Índia é que lá a situação se agravou perante o seu povo. Mas ela quebrou um cronograma. Nós tínhamos a previsão de 4 milhões em março, recebemos 2 e não tem mais a previsão dos outros 2 milhões. Em abril eram 4 milhões, também provavelmente não vamos receber. Então qual foi a estratégia que tiramos aqui? Como o contrato brasileiro é com a AstraZeneca, é com a Universidade de Oxford, é com um contrato no Reino Unido, o que nós estamos agora tem que cumprir o contrato. Então nós vamos atuar juntos nesse sentido. Diplomacia brasileira, o Congresso Nacional com o Congresso Nacional do Reino Unido, ou seja, Fiocruz junto com a AstraZeneca, todos numa mesma direção. Qual o objetivo? Para que a gente tenha entrega, o cumprimento com entrega em março, para que tenha o cumprimento com entrega em abril. Isso aqui a gente está contando como certo. Olha, nós vamos fazer o esforço, porque é um contrato. Na verdade, houve um rompimento de contrato bilateral e foi em prejuízo. O que é que nós estamos alegando? Nesse instante, o Brasil vive um momento especial. É, como diz a própria Organização Mundial da Saúde, o epicentro da pandemia no mundo. Tem ainda o risco por conta da proliferação de muitas variantes que se espalham não apenas dentro do Brasil, mas do Brasil também para outros lugares do mundo. Então, esse é o argumento que queremos tratar para garantir as condições do cumprimento. Um outro pois não? Sobre essa resposta, para essa questão de como enfrentar a pandemia no pior momento, traçar uma estratégia e saber como é que fica o cronograma de vacinação. Sim, então veja só, de hoje o que a gente sai daqui? A gente sai, como disse aqui o ministro, entre vacinas da AstraZeneca e vacinas do Butantan, em condições de alcançar aí um número de aproximadamente 25 milhões de doses. O que nós estamos querendo? Ampliar com o cumprimento desse contrato com a Índia
ampliar com o cumprimento do contrato com a Organização Mundial da Saúde, que também tem próximo de 3 milhões de doses para entregar, 2.995.000 para agora, só que nós estamos querendo também trabalhar com a Organização Mundial da Saúde. Amanhã haverá uma agenda da Gavi, que é esse conselho do consórcio de países, e a proposta é que o governo brasileiro, com também todo o nosso apoio, fui convidado para participar amanhã também, para que a gente tenha com a diplomacia brasileira um apelo à OMS, dada a realidade do Brasil, inclusive de antecipação dos 9.100.000 doses, que a gente possa receber a metade agora em março, outra metade em abril. É o que nós vamos trabalhar amanhã. O governo federal aceitou coordenar esse processo todo? Porque estava havendo essa discussão. Sim, mas a coordenação com a entrega é do Ministério da Saúde. E a ideia dos governadores comprarem as vacinas? Se mantém. Onde houver vacina disponível, nós estamos atrás para celebrar o contrato de opção de compra e o contrato firme sendo necessário. Qual é a posição que o ministro tem assumido? Qualquer contrato que tem, em primeiro lugar, dentro do Sistema Único de Saúde, do Plano Nacional da Imunização, em primeiro lugar a opção é do Ministério da Saúde. E até aqui o Ministério da Saúde tem manifestado uma posição de compra. E se não tiver? Nós compramos. Se não tiver, nós estamos prontos para comprar. Mas a princípio vocês concordam com essa coordenação do Ministério da Saúde? Claro, nós queremos e é importante para o país a coordenação por parte do Ministério, até para que a gente tenha um calendário, um cronograma de entrega, de compra e de entrega nacional. Sim, então além dessas que eu falei, nós estamos trabalhando então esse da AstraZeneca da Coreia, trabalhamos ainda com um encaminhamento aqui, há um laboratório da AstraZeneca nos Estados Unidos. Nesse aspecto nós tratamos com o Itamaraty, a diplomacia brasileira, para que possamos consultar, porque o que sabemos é que há vacina pronta em estoque e como não está sendo utilizada a AstraZeneca nos Estados Unidos, para que ele possa, por essa conjuntura brasileira, ceder para venda para o Brasil, tá certo? São 10 milhões de doses ou mais que estariam disponíveis, porque também os Estados Unidos adotou uma medida de proibir também exportação para poder suprir sua necessidade. Essa é uma situação mundial. E por último, é um ponto muito, muito importante, foi também uma posição comum, todos nós vamos trabalhar aqui, os fóruns dos governadores do Brasil, aqui junto, o presidente da Câmara e os líderes, o presidente do Senado e os líderes, a diplomacia brasileira, todos aqui, para quê? Para que a gente tenha a condição de antecipar tecnologia, de antecipar a transferência tecnológica para a produção do IFA aqui na Fiocruz. A Fiocruz deu duas boas notícias. Agora, neste mês de abril, fica pronta todas as condições de produção. Em maio, ela tem condições de ter toda a avaliação técnica e podendo ter os testes para a produção do IFA. Nós estamos falando da possibilidade do Brasil ter a produção do IFA, ter a produção de vacina dentro do Brasil, atender inclusive rapidamente o Brasil e poder atender inclusive outros países. Então nós vamos usar o argumento, inclusive na reunião de amanhã, para que a própria Organização Mundial da Saúde, que também tem interesse de mais laboratórios que possam produzir para o seu país e para outros países, e é o caso da Fiocruz, no primeiro momento Brasil, mas daqui a pouco em condições de produzir para o Brasil e para outros países. Então eu acho que isso aqui é um passo decisivo. O que é que nós estamos vendo nesse processo? Quem está salvando o Brasil com entrega de vacina são laboratórios brasileiros, né? A Fiocruz, o Butantan, por isso estamos aqui também em condições de ver a condição da União Química, ou seja, vacinas de fora são possíveis, mas elas serão sempre complementares, como a gente pode observar. 10 milhões de doses é a AstraZeneca dos Estados Unidos ou da Coreia? 10 milhões de doses da dos Estados Unidos. A da Coreia dá um total de 9 milhões e 100. Mais 9 milhões e 100. Mais 9 milhões e 100. Mais 3 milhões, 22 milhões e 100. São 2,9 milhões mais 9,2 milhões.
Mais 6,2 milhões, desculpa. Da Coreia, o que está previsto são 2 entregas. Uma entrega de 2,9 milhões agora em março e até maio 6,2 milhões. O que é que nós estamos pedindo? Para antecipar metade, 4 milhões e 550 agora em março, 4 milhões e 550 em abril. Esse é o pleito para a Coreia, mas o mesmo tanto. Ao mesmo tempo, é a complementação da vacina da Índia, que seria 2 milhões agora em março, mais 4 milhões em abril. Aqui nós estamos pedindo para ou da Índia, ou do Reino Unido, ou de onde a AstraZeneca tiver, ela cumprir o contrato. Mas em que fase está essa tratativa? Já está fechada? Acertamos aqui um cronograma de trabalho, onde todo mundo, cada um tem o seu papel. Mas Okay? Os governadores tinham, a ideia de apresentar para o governo federal uma série de medidas restritivas ou medidas preventivas, de uma forma coordenada, pelo menos entre os estados do DF. Isso foi discutido hoje, ministro? Não, hoje a gente vem tratando desse tema também. Agora, hoje aqui a gente tratou especificamente sobre vacina AstraZeneca, na relação Fiocruz com várias linhas de produção no mundo e com produção aqui dentro do Brasil, tá certo? Nós estamos discutindo, os governadores, dada a experiência e as medidas que vários estados já adotaram, para que, através de uma proposta que deve ser apresentada hoje pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, nós possamos tomar uma decisão nacional, para que possamos, dessa semana até domingo, a gente ter uma uniformização de medidas para conter o coronavírus. Todo mundo compreende a situação, continua crescendo transmissibilidade, continua crescendo adoecimento, crescendo hospitalização a um limite em que já não há mais profissionais, mesmo que tenha equipamentos. Já há dificuldade de profissionais em muitas regiões do Brasil. Hoje apelamos aqui ao ministro para que ele possa também disponibilizar profissionais para as regiões do Brasil que estão precisando nesse instante. E do outro lado, morte. Nós estamos com uma mortalidade diária, não é muito acima daquilo que está acontecendo na média mundial. Governador, essa notícia, por exemplo, que as vacinas que estavam previstas para chegarem da Índia, no momento não virão, pelo menos a primeira, isso cresce importância das medidas restritivas que estão discutindo na União. Como é que fica dentro desse contexto? Cresce sim a importância de adotarmos medidas, porque elas são solução? Não, mas elas ajudam a conter transmissibilidade. E com isso ajuda a ter queda de hospitalização e queda na mortalidade. Até quando? Até a gente ganhar um tempo, na verdade é um fôlego, é um tempo para que a gente possa acelerar a vacinação. Obrigado, hein? Obrigado. Isso foi colocado na mesa, governador, só para entender, porque me parece que o senhor tinha uma posição de que era lockdown não, toque de recolher nacional até o próximo domingo, de forma que isso tudo seja ajustado, profissionais de saúde, vacina e coisa e tal. Isso efetivamente você levantado, cogitado e sei lá, aprovado? Não, na verdade, o nosso Conselho de Secretários de Saúde deve apresentar hoje. O que é que eu disse? Quais as medidas que os estados estavam apresentando. Com base naquilo que foi apresentado, que deu resultado de forma científica, eles vão apresentar hoje quais os eixos que foram experimentados e que têm maior aceitação para implantação nos estados. Com base nisso, nós vamos apreciar no Fórum dos Governadores do Brasil. Governador, só para encerrar, você chegou a receber alguma informação do parte do ministro? O presidente Bolsonaro não queria que vocês comprassem, os governadores comprassem as vacinas? Não, em nenhum momento. Hoje, inclusive, ele deu aqui uma informação que nós consideramos relevante. O próprio presidente Jair Bolsonaro estaria agendando com a Pfizer para tratar na linha de se ter as condições de um cronograma de entrega de vacinas. Por que isso é importante? Porque nós defendemos isso. É importante que, como o presidente de outros países, o presidente da República, possa tratar com os laboratórios, com os outros países, enfim, para garantir as condições de se ter mais vacinas, variadas vacinas, e com isso a gente acelerar a vacinação. Obrigado, hein, gente? Obrigado.